Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje o nosso convidado aqui tem tantas histórias legais para contar. A história de vida dele é inspiradora e eu tenho certeza que o que ele vai contar e compartilhar aqui para nós vai abençoar a sua vida. Então já fique aqui com a gente, já compartilhe com seus amigos, porque com certeza você pode ser um canal de bênção na vida das pessoas. Então estou aqui com o professor Túlio Marinho, que é um prazer te receber, professor. Olá, doutora. Prazer é todo meu. A satisfação poder participar. Que bom que finalmente deu certo, né? A gente já ensaiou várias vezes, mas agora nossas agendas deram certo. E eu já quero começar perguntando, a gente estava aqui falando nos bastidores, que o seu sonho, desde criança, era ser advogado, né? Isso. Era ser da área do direito, não ser advogado, ser da área do direito, e que o senhor conseguiu realizar isso sendo o primeiro, gente, ele foi o primeiro da família dele a estudar, a realizar esse sonho, e através disso muitas outras coisas aconteceram. Então eu quero que o senhor comece contando aí pro pessoal que está assistindo. Talvez, como muitos que estão nos assistindo, o sonho começa no pai e passa pro filho, né? Verdade. Foi assim, meu pai militar sonhava em ter um filho com ensino superior, e ele queria que fosse direito. Na cabeça dele, o juiz é que tem maior prestígio. Então, meu filho sendo juiz, isso é o que o pai sonha, né? Entendi. Só que foi passando o tempo, eu ainda criança, sem entender muito o que significava aquilo. Meu avô falece, teve um problema de coração, e naquele momento o trauma me fez ali querer a medicina. Só que foi só um momento o trauma de uma criança, depois já volto pro direito. No 2010, que eu formo no ensino médio, eu tive uma dificuldade muito grande, estudei em Sapucaia, no Pará, uma cidade bem do interior. O senhor é do Pará? Do Pará. Eu sou de Conceição do Araguaia, morei minha vida praticamente toda, pelo menos a adolescência, em Xinguara e Sapucaia. Então eu faço o ensino médio em Sapucaia, dificuldade do ensino, eu quase não consigo passar no vestibular. E aí eu tentei várias coisas, aquela frustração, pressão de família, e não passa, e tem que fazer cursinho, eu não queria. Aí eu tenho um atrito com meu pai e falo, não, eu também não quero, esse sonho é seu, não é meu. E isso me faz ficar um ano parado, sem estudar. 2011, eu formo em 2010, com 20 anos. Com 2011, estou com 21. Perdão, é isso mesmo. Não, 2011, isso, 2011 eu formo, tô com 16, que eu ia formar com 21. Certo. Tô com 16 anos, 2011. Fico um ano na roça, literalmente. Na roça. Na roça. Trabalhando com meu pai, roçando juquira. Mexer com gado eu sou apaixonado, mas a parte de roçar juquira, não. Então foi lá que eu descobri que eu queria fazer direito de novo, voltar àquele desejo. Queria estudar. Estudar. Aí a questão era estudar, porque eu dei a pausa, não passava no vestibular, a dificuldade. Falei, não, eu não quero, esse sonho é seu. Falei, não, pai, peraí. Agora, roçando aqui, eu refleti, eu quero estudar. Esse trabalho duro, braçal, assim, ele é uma boa maneira de reflexão, Nossa, né? Eu pensei muito. Roçando juquira, chuva, sol, ataque de maribondo ali. Oh, gente. Coisa. E aí eu quero estudar. 24 de janeiro de 2012, eu venho estudar, fiz um cursinho, 6 meses. Aí eu passo no vestibular de 2 faculdades dessa cidade, de Araguaína. Aqui em Araguaína. E aí eu começo a estudar. No primeiro período eu já me identifico. Gostei, era aquilo que eu queria. Me apaixono por direito civil, no primeiro período. Já tento aproximar dos professores querendo uma oportunidade de estágio. E aí os professores vão observando o meu interesse, só com muitas dificuldades. Leitura muito difícil. Veio já com uma formação difícil, né? Professor do interior do Pará, aquela coisa toda. Não que tenha problema ser, mas é que é mais limitado, né? E aí eu tenho aquela dificuldade, mas no segundo período, na época meu professor, que era procurador do município antes, né? Advogado, consolidado, Ronan Garcia, me chama para estagiar com ele. E ele me chamou em uma noite, mandou mensagem, dizendo, tem uma oportunidade de trabalho. Só que antes eu já tinha usado uma frase com ele que meu pai me ensinou. Meu filho, se aproxime dos professores e se ofereça pelo menos para carregar a mala dele. Olha aí. Então eu vou para a porta da sala dos professores, encontro o Ronan, chegando na sala, me apresento, falo para ele que eu quero uma oportunidade, que meu sonho é ser advogado, e que eu quero pelo menos carregar a mala dele. Porque se eu tô carregando a mala, as oportunidades vêm. Verdade. Aí ele dá aquela risada,
No outro dia... Já conquistou, né? Porque já sorriu. Mexeu pelo menos com o ego, né? Cobriu ali. Olha, uma ótima dica pra você que é aluno, hein? Professor Túlio contando como que ele era quando era aluno. Como eu fiz, foi assim que eu fiz. Muito bom. Ronan manda me chamar, descobre o meu número e fala assim, amanhã, isso à noite, eu tava na faculdade, amanhã, 9 horas, vai lá no meu escritório. Você ainda quer a oportunidade? Não, eu quero. Só que eu só tinha uma bicicleta. Então eu saio do antigo 66, que hoje é o Atacadão, e vou passar ali a Sador Correia, de bike. Chego lá 9 horas em ponto. Primeira peça que ele me pediu, na verdade era um ofício para a prefeitura. Eu tive aula de redação jurídica, então eu tinha um manual da Presidência da República, aquele negócio tudo na cabeça. Eu uso as normas, aí ele corrige, mas já deu uma boa impressão. Porque depois eu entendi que tem a prática do escritório, o jeito do escritório. Eu corrijo, vou com ele protocolar o ofício. Porque esse estágio com o Ronan, no segundo período, foi assim, para mim é um ponto crucial na minha vida. Não só profissional, mas na minha vida pessoal. Esse estágio foi remunerado foi sem remuneração no início, eu fiquei 3 meses voluntário, só que eu ia trabalhar com a mesma alegria que eu trabalho hoje. Com a mesma alegria. Eu vou protocolar esse ofício, no caminho de volta, uma pessoa para ele e pergunta, doutor, você tem uma oportunidade lá de estágio, eu tenho um menino excepcional para te indicar. Eu do lado dele, sem ter ninguém para me indicar, começando naquele primeiro dia, eu já baixei a cabeça. Aí eu lembro até hoje, ele bate a mão no meu ombro e fala assim, não tenho mais oportunidade. A vaga que tinha, eu tô com esse menino aqui, um menino bom, aí eu cresci. Aí eu aproveitei a oportunidade, falei, não posso decepcionar. Claro. Tanto de gente querendo uma vaga dessa. Aí nós fico 3 meses sem remuneração, tudo conversado, combinado. E aí na faculdade eu era motivo de chacota. Aluno falava assim, de graça eu não trabalho nem pro meu pai. E você não trabalha, eu trabalho satisfeito. Mas sabe uma coisa, professor, já pegando esse gancho só pra gente dar continuidade? Como que o orgulho atrapalha, nos impede de crescer? Porque, por exemplo, se o senhor fosse orgulhoso, você imagina, a gente que é estudante, a gente tá aprendendo. E aí aquela oportunidade chegou pro senhor aprender, aí o senhor tava aprendendo, aproveitou e trabalhou o gatilho da reciprocidade. Professor, eu vou trabalho pro senhor, não tem que me pagar nada, mas a primeira vaga que teve, ele te ofereceu e a gente sabe que depois isso veio muitos frutos, veio uma sociedade, então assim, nem pra contar o resto aqui, né? Mas como o orgulho atrapalha a gente de crescer. Isso é uma coisa assim que eu fico encabulada. Hoje no meu escritório eu uso esse filtro. Eu até falo com os alunos da própria Facite, que eu sempre dou preferência por conhecer a formação que eles estão recebendo, confiar demais no método. Eu dou oportunidade para eles e eu falo, você quer remuneração ou sem remuneração? Porque para mim, não é nem se ele aceita uma ou outra, é mais a resposta. Porque eu vou partir do pressuposto seguinte, se é o dinheiro, se outro oferecer mais, ele vai. Agora eu quero saber o quão comprometido ele está com aquele projeto, o que ele quer, se aquilo mesmo, se ele está decidido. Se é o propósito dele. Aí já me ganha. Entendi. Então eu sempre falo, agora eu tô até revelando, né? Ótima Quando eu for fazer uma entrevista agora, acabou. Já não funciona mais. Bom que já é um filtro. Quem não for assim, já nem vai. Já nem vai. Quem vai pelo dinheiro, já nem vai. Então já... E aí a história vai se desenrolando. E de vez em quando eu converso com os alunos na sala de aula, porque eu tive motivos para desistir da faculdade. Pelo menos motivo na cabeça de alguns. Na minha nunca passou. Sim. Só que a faculdade, para mim, a formação, eu só tinha aquela opção. Era a minha decisão, não tinha outra escolha. Eu tinha que me formar e ser advogado. Durante a faculdade, eu me envolvo com iniciação científica, pesquisa, ganho bolsa. Aí o estágio já não é mais remunerado. E meu pai, que me dava R$50 para passar o mês, já ganha um estágio com uma bolsa de R$500. Quando chega a bolsa, eu tô rico. 10 vezes mais. Quinhentão, tô rico. Só que aí, minha esposa hoje, na época namorada, tá grávida. Eita. 2014, minha filha nasceu. Minha mãe, aquele desespero. Vai fechar a faculdade, acabou, o menino não vai estudar mais, tem que trabalhar para se manter. Aí eu chego no Ronan, converso com ele, explico a situação. E aí ele falou, não, vamos trabalhando. Ele sempre foi me envolvendo, tinha a participação ali nos processos que eu ia trabalhando com ele. Minha remuneração já foi aumentando, fui juntando dinheiro do enxoval, assumi os encargos, a responsabilidade. Minha faculdade, meu pai pagava, e a outra parte era uma bolsa que eu tinha de pesquisa. E aí eu falei, pai, eu não quero mais que o senhor pague.
Aí ficou naquela luta, aquela coisa. Eu fui sozinho no banco, financiei minha faculdade, sem ele saber de nada, porque eu não queria mais. Ia ser pai, eu tinha que assumir a responsabilidade. Minha filha nasce em 2014, a Sara Emanuele. Da sua cara. 2014 ela nasce. Aí a responsabilidade aumenta. Eu preciso fazer o meu sonho acontecer. 2014, a faculdade ela tinha um programa de possibilitar os alunos que, igual como a gente faz hoje, os alunos que estão indo para o exame da ordem, fazem um treinamento, vem professor ministra, e eu lá no começo da faculdade, no máximo o 4º período, já junto com eles estudando. Não entendia nada, mas eu sabia que no final da minha jornada tinha o exame da ordem. Sim. Então eu falei, vou começar a me preparar agora, vou ver o que eles estão fazendo, como é que funcionam as perguntas, as respostas, assisti a aula lá, e já fui me preparando. Eu fiz a faculdade toda intencional. Eu ia, e era motivo de chacota também, de terno. Eu saía do estágio de terno, às vezes de gravata, muitas vezes cansado, tirava a gravata, deixava o terno. Na cabeça dos alunos, esse cara é advogado, ou pelo menos quer ser advogado. Então, na verdade, já visualizava, já se visualizava como advogado e já se comportava como, mesmo sem ainda ser. Inclusive, eu sempre deixo essa dica para as pessoas que estão nos assistindo agora e para os meus alunos. Você tem que ser intencional. Você construir uma reputação ruim acerca da sua imagem é mais difícil para você desconstituir ela depois. Então, imagina um aluno desleixado, que vai de qualquer jeito para a sala de aula. Todo mundo ali é potencial cliente, é potencial parceiro. Verdade. Ele precisa ver na tua imagem, na tua postura, uma responsabilidade enquanto aluno. Aluno já tem essa responsabilidade, imagina quando profissional na prática. Então, eu me preocupava com isso. Olha essa mensagem, para você que está assistindo a gente aqui, ó. Mensagem do professor Túlio. Seja intencional nas suas atitudes, nas suas ações, no seu comportamento. Até no jeito de se vestir, seja intencional. Então, ele, desde a faculdade, ele tinha o sonho do direito, desde a faculdade já se vestia no calor de Araguaína de terno, porque ele já se enxergava como advogado e como ele ia ser desde o início da faculdade. Isso é tão importante porque às vezes a gente vê, né, o pessoal, ninguém vai sair, a gente vai mandar ninguém embora porque tá de short, tá de saia curta, alguma coisa assim. Mas qual imagem que a gente tá passando, né, para o nosso futuro cliente, para o nosso futuro sócio, para o nosso empregador de repente, né, então para o nosso investidor, se ali naquele momento a gente não está se portando já como uma futura advogada. Vai precisar desconstruir a imagem que você criou. Verdade. Você poderia criar uma imagem positiva, você criou uma negativa. Então eu sempre deixo esse recado. Excelente sempre. Dica essa. E aproveite as oportunidades. Eu sempre digo que a faculdade ela é um ambiente de vitrine. Os alunos estão ali expostos para professores que são advogados, juízes, delegados. Esse pessoal está observando. E quem eles chamam? Os melhores, os que se destacam, os que se apresentam bem. Aí, às vezes, um aluno ou outro fala assim, mas eu não tenho oportunidade. Será que a falha está onde? Ou no processo. O que você está fazendo para buscar aquela oportunidade? Verdade. Tem que pensar. Mesmo. E aí, o senhor pegou, ia para a faculdade de terno. De terno. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui na sua fala foi, o senhor trabalhava, estudava, já se tornou pai ali no meio, se sustentava. Então, quero que o senhor fale um pouquinho também disso, assim, dê uma ênfase, porque nós temos muitos alunos aqui que trabalham, que estudam e que querem desistir porque acham que tá muito difícil, que não tá conseguindo, que, meu filho vai nascer e eu não tenho como pagar, e aí começa a criar um monte de histórias, que a gente sabe que é difícil mesmo. Mas como que o senhor conseguiu dar a volta por cima, já pensando que o pessoal que tá assistindo também pode estar passando por isso, dá uma dica aí para eles para persistir que valeu a pena. Quando a dificuldade chega, você tem duas opções. Ou usar ela para você se diminuir, ou você usar ela para potencializar. Quando a dificuldade chegou, aumentou a minha certeza. O que vai garantir o futuro da minha família é a minha profissão. Então eu não posso pular do barco. Eu entendo os alunos hoje que estão fora do mercado jurídico. Às vezes é um vendedor, às vezes é um profissional trabalhando na secretaria, que precisa fazer atividades que não tem nada a ver com o contexto do direito. Verdade. Mas a mensagem que eu sempre deixo é: persiste, continua, não desiste, vai dar certo. Essa mensagem ela é importante, porque a dificuldade vem, a tempestade vem, o barco até balança, fazendo uma referência a uma passagem bíblica,
mas você vai chegar do outro lado. É uma certeza que eu tenho. Você vai chegar do outro lado, se não desistir. Persista um pouco mais e busque novas oportunidades. Às vezes pode ser um estágio com um professor que vai te garantir um recebimento melhor, mas não feche essa porta. Continue. Uma das coisas que eu aprendi aqui com os convidados e que eu vi, né, todos têm uma trajetória muito de sucesso, chegaram onde muitos querem chegar, é que todo mundo enxergava aquela dificuldade como momentânea. Eles não, todos assim, o meu principal aprendizado aqui que eu aprendo muito com vocês foi, as dificuldades elas eram momentâneas. Então na cabeça de todo mundo que conseguiu passar por isso, fala assim, não, é o momento que eu tô passando, o barco tá balançando, mas ele não vai virar, eu vou chegar, é só um momento, não vai ser pra sempre assim. Então isso que eu percebi muito em todas as pessoas que falam, sabe? Não ficou focado naquela dificuldade, não mergulhou ali. Não adianta. Imagina, estagiário ganhando R$500, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar feira do mês, conta de água, de energia. Parece que não vai dar certo. É verdade. Mas deu. Eu não tinha para esbanjar. A prateleira lá de casa, o armário, são 3 tábuas. Meu pai fez, colocou lá. Minha esposa colocava as tapoeiras dela, que ela já tinha. Colocava lá naquelas madeiras. O meu fogão era aqueles que a gente leva pra praia, de 2 bocas, aquele pequenininho. Era aquilo. A televisão era uma de 14 polegadas que eu ganhei. A cama que nós dormíamos era uma que tinha sido do meu primo, que eu comprei por R$150, quebrada no meio. Eu acho que deve ter 1 ano, eu tava olhando umas fotos antigas dessa kitnet que eu morava. Parede descascada, cheia de umidade. Mofo demais, a minha esposa dando banho na minha filha e sorrindo. Eu vejo aquela imagem e começo a chorar. Porque eu tava no meu escritório, olhando laca, olhando luzes, e vou olhando aquilo. Eu olho para minha realidade e olho para a foto. Só que quem estava comigo lá, sorrindo naquela dificuldade, minha esposa. Era ela. Foi ela que andou de pop comigo. Ela que sabia que quando eu ia para a faculdade e eu não tinha locomoção, que eu ia na moto, na bicicleta motorizada da minha avó, que fazia uma zoada e soltava fumaça, que durante a rua eu ia sorrindo e brincando, mas quando eu chegava perto da faculdade eu desligava, porque eu tinha vergonha. Eu não queria que aquele barulho chegasse. Então eu desligava. Mas durante a trajetória eu ia rindo. Ela sabia, ninguém sabia. Ela sabia quando a minha tia me trazia para a faculdade e não me esperava, porque eu saía 10h45. Minha tia saía às vezes 10 horas, saía mais cedo, não me esperava. Aí eu ligava, tia, a senhora tá onde? Não, já vim embora. Falei, e eu? Não, dá um jeito aí. E eu com o capacete no braço, subia a Falcão Coelho, chorando. Ninguém sabia. Meu pai foi descobrir isso em 2017. Eu formado em um curso de ações de graça que ele me pediu para contar. Pediram para me contar a história e eu contei. Eu subindo ali chorando. E não contava para ninguém, era o meu sonho. Eu vou contar para quê? Vai me ajudar no quê? É isso aí. Não contava. Eu guardava sozinho. Quando apertava, tem um cara que foi extremamente importante na minha vida. E as coisas boas a gente precisa destacar. Verdade. Que é o doutor Clesiomar, estudou comigo, esposo da Bruna, de Paula. Sim. Sou padrinho de casamento dele. Quantas vezes eu saía da faculdade envergonhado, porque eu ia a pé, com o capacete no braço. Aí ele me via, vai pra onde? Não, eu vou pra casa. Poxa, tu tá de pé. É, porque eu vou pegar um mototáxi ali. Dinheiro da onde? Não tinha. Eu mentia pra ele. Aí ele olhava pra mim assim, tu tá mentindo pra mim, eu vou te levar em casa. Quantas vezes ele me levou em casa? Não tem jeito. Eu vou me vitimizar? Isso mesmo. Não dá. Eu tinha filha para criar, esposa para cuidar. Não dava, eu não podia abortar meu sonho. E tinha, eu estou emocionada aqui, hein, gente? Porque vocês, eu não sei se vocês conseguem sentir daí de casa a emoção que a gente sente aqui. Mas eu fico pensando assim, que tem gente que às vezes por muito menos desiste, né? E tem gente que fica nessa, mas não tem ninguém para me levar, então eu não vou. Porque tenho essa dificuldade, então eu não vou. Não tenho isso, então eu não vou fazer. E aí quando eu vejo pessoas assim, e não ficou nesse marasmo, né? É tudo com luta, suor, sangue, lágrimas mesmo, como diz. Porque, e assim, imagina se tivesse parado. O que ia ser da sua filha? O que o senhor ia ser hoje? E não só isso.
tantos alunos, tantas pessoas que o Senhor abençoa através do seu trabalho. Então, assim, quando a gente não desiste do nosso sonho, a gente torna, como eu posso dizer, realizador do sonho de outras pessoas. Porque, assim, eu tenho certeza que através do seu trabalho, muitas outras pessoas realizam sonhos. Então, eu acho que é mais ou menos esse o caminho, assim, porque não é só pra gente, nunca é só sobre a gente. Não, jamais. E aí o Clesiomar, da Bruna, foi ajudando. Foi ajudando, é uma amizade que eu trago para pós-faculdade, minha vida pessoal, dentro da minha casa. E aí a faculdade vai se desenvolvendo, e aí eu vou avançando período por período. Acontece coisas engraçadas que às vezes eu conto na sala de aula. Por exemplo, eu não lembro se foi no 4º período, se foi no 3º, uma prova de direito penal. Nunca gostei muito de direito penal. Ele não gosta de direito penal. Não gosto. Inclusive fica uma mensagem, direito civil é melhor do que penal. Esse negócio vai dar pano pra manga. Vou fazer uma prova de direito penal, mas no dia acontece algo, eu não posso fazer, vou para uma segunda chamada. O professor aplica uma prova oral. E era sobre excludentes, tô respondendo numa boa. Só que ele me pediu para dar um exemplo. Eu dei o exemplo, aí ele me pegou no pulo. Esse exemplo que você deu agora, não é o da outra excludente? Só que eu não lembrava mais, naquela tensão, nervosismo, me confundiu todo, dali para frente eu não acertei mais nada, eu tirei 3,5 nessa prova. Precisava chegar na média. Vou fazer de tudo. Esse professor era flamenguista, e na época eu era vascaíno doente. Eita. Ele, pra zombar de todo mundo, deu 1 ponto pra quem vestisse a camisa do Flamengo. Acredito. Aí, nesse momento, eu já fui egoísta. Eu falei assim, não, meu ego de vascaíno não vou deixar. Vou segurar. Não peguei, precisando dos pontos. Só que ele falou assim, vou fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de doação de sangue. Quem doar sangue da sala tem 2 pontos. Se você não pode doar, tem que arrumar 2 pessoas que vão doar por você. Eu falei, eu vou lá doar. Doei meu sangue, empolgado, tiro uma foto do comprovante e mando no grupo da faculdade. Ponto garantido. Um aluno pega aquela foto e imprime como se fosse dele. E o professor descobriu. Vou receber a minha prova, professor Moacir. Hoje está no tribunal, Ministério Público. Chego para receber a minha prova e está lá uma mensagem maior do mundo, grifado e riscado o nome direito, e a mensagem eu nunca esqueci. Isso não é só uma palavra, se referindo ao direito. Você permitiu que o seu colega pegasse o seu comprovante, passando como se fosse dele para enganar o professor. Eu tentei explicar para ele, eu não tinha esse perfil, todo mundo me conhecia, ele não aceitou. Eu tive que engolir calado. A vontade de pegar o aluno e dar umas pancadas foi grande, mas segurei a onda, passei arrastado, mas passei. Se controlou. Me controlei. Aí hoje, às vezes, eu vejo alguns alunos questionando, injustiça. Falei, gente... Vocês não sabem o que é injustiça. Deixa eu contar algumas histórias para vocês aqui. E aí a faculdade vai avançando. Vou avançando. No último período da faculdade, meu irmão tem meningite. Meningite bacteriana. Fica 15 dias hospitalizados. A metade disso em coma e outra metade se recuperando no HDT. No dia que ele chega aqui, eu tinha prova. Não consegui fazer a prova. Todo mundo sabia, pessoal preocupado comigo. Na faculdade, ela tinha uma norma que você deveria, em até 2 dias, fazer o requerimento. Só que a professora, ela aplicou a prova num dia, no dia seguinte ela já aplicou a segunda chamada. Eu perdi o direito à segunda chamada. Nossa. Fui contar para ela a situação, ela sabia, né? Contei para ela, pedi essa ajuda, ela falou assim, não vou te dar. Então, novamente, um contexto de injustiça. Porque eu não fazia nada na minha cabeça. Por que ela tá fazendo isso? Não tem sentido. Mas tudo bem, segurei a onda, fiz só 2 provas, que lá na época era 3, 2 provas consegui passar. Só que nesse meio tempo tem um processo de Deus na minha vida. Quando eu saí de Pissarra, no Pará, em 2011, para vir estudar, em 2012, que eu cheguei aqui, eu morei em Pissarra em 2011, em 2012 eu chego aqui para estudar. Certo. Eu saí de lá recém-convertido, na Assembleia de Deus, etc. Eu saí de lá com a fala seguinte, Deus, eu só vou se o Senhor for comigo. Se o Senhor for comigo, eu vou para essa faculdade. A questão é que ele veio. Eu é que não fiquei com ele. Eu passei a faculdade todinha e esqueci de Deus. Esqueci. Não falei de Deus para ninguém. Tirando um período que eu tinha uma amiga que a gente orava junto, um grupo ali de oração, mas da metade da faculdade em diante, esqueci de Deus. Entendi. Quando chega no último período, meu irmão tem meningite, naquele processo de dor, eu angustiado, minha família chorando, e eu tendo que segurar
pressão. O senhor é o filho mais velho, não? Sou um filho mais velho da minha mãe. Meu pai tem outros filhos, mas com a minha mãe eu sou mais velho. Eu lembro de uma cena emblemática, meu pai me chama na frente do regional e fala, naquele meu irmão entubado, em coma induzido, ele me chama e fala assim, meu filho, vem aqui, eu vou. Quando eu chego na frente do regional, ele me dá a notícia, olha, a previsão aqui é, os médicos estão achando que é meningite, e se for, já mandou chamar a família. Nossa. Eu lembro que meu pai me fala isso e vira as costas pra mim. Quando ele vira as costas, ele começa a chorar. Eu nunca vi meu pai chorando. Coisa mais difícil é ver meu pai chorando. Militarzão, Militar. assim. Pra mim dar um abraço no meu pai, um beijo, eu dou hoje. Tenho 29 anos, chego nele, abraço, beijo, falo que amo ele. Mas até os 18 anos, até eu ser pai, distanciamento. Ele vira, começa a chorar, eu abraço ele, falo que vai ficar tudo bem. Mas só Deus sabe como é que eu tava por dentro. Eu saio dali, deixo ele e entro dentro do carro. Chorei o que eu tinha pra chorar. Aí Deus usa uma pessoa para falar comigo. Que aquele processo não era para morte, era para a vida. Só que quem tinha que ser tratado não era meu irmão. Era eu. Porque eu tinha feito um combinado com Deus lá atrás. E eu esqueci do combinado. Tô toda arrepiada. Essas coisas... Isso em 2017. Olha isso. Fico até imaginando. Tô aqui imaginando a cena. Tô até... Como que Deus trabalha. E não desiste da gente. Não desiste. Em 2017 acontece isso. Meu irmão é curado sem sequela nenhuma. Olha. Zero sequela. Ninguém entende. Ninguém entende. E aí eu me aproximo de novo de Deus, naquele negócio. Só que agora eu sou um advogado recém-formado. Agora eu saio de estagiário no escritório e passo a ser sócio. Olha, de estagiário gratuito, trabalhou começou gratuito. Ali, começou sem ganhar nada e virou sócio. Sócio. Pra você ver que tudo na vida a gente tem que plantar. Tem gente que já quer colher sem ter plantado antes. Além da semeadura, ela é muito forte. Inclusive, eu deixo uma mensagem para quem está nos ouvindo. Perfeito. Às vezes as pessoas, elas ficam paralisadas ou interrompem sonho pelo que é falado. Quantas vezes eu ouvi do Ronan mesmo, na época, ali um parceiro que estava me dando essa oportunidade, professor, ele falava o seguinte, olha, o nome do escritório é o meu nome, Ronan Garcia. Quem é sócio dessa sociedade aqui é a minha esposa, não tem outra pessoa. Se eu fosse uma pessoa frustrada, falasse, não, eu quero ser sócio também, botar meu nome na parede, teria queimado a largada. Recebi várias propostas para sair do escritório. Várias propostas. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, que essa história é engraçada, o Ronan dá risada até hoje. Fazendo o estágio, um professor me aborda querendo me tirar do escritório. E aí ele me aborda perguntando quanto que eu ganho. Quanto que eu tô ganhando? Eu falei, não, tá indo bem. Tô satisfeito, não falo quanto que eu ganho. E aí ele insiste, mas tá dando para tirar alguma coisa? Eu falei, moço, tá bom demais, graças a Deus. Tô bem. O professor não satisfeito, ele pergunta, o Clesiomar estava comigo no dia. Pergunta assim, mas tá dando para tu tirar pelo menos 10 mil? Eu, um estagiário, na época eu ganhava 700 e poucos reais. Eu, pra machucar ele, falei assim, rapaz, tem mês que dá para ganhar até mais. Aí imagina um professor ali, eu não sei quanto que ele ganhava, mas um estagiário do Ronan ganhando 10 mil. É o sonho, É o sonho, né? Aí eu conto isso pro Ronan, ele dá risada, ele, rapaz, se o meu estagiário tá ganhando 10 mil, imagina quanto. É, exatamente. E aí, naquele momento, quando o Ronan sempre falava que sócia era a esposa dele, isso nunca me abalou, porque eu sabia o que eu queria. Às vezes eu converso com alguns jovens e eu pergunto, o que você quer? Para você é importante ter o seu nome na parede? O teu nome tem que estar ali no escritório? Se para você o mais importante é ter uma carteira de cliente, um escritório consolidado, meu amigo, continue firme. Agora, você precisa saber com clareza o que você quer. Para mim, ter o nome no escritório nunca foi prioridade. E virou consequência. É o que planta. Eu colhi algo que, a princípio, não seria possível só pelo plantio. Fui plantando, regando, consegui. Eu vejo assim, porque o ego, tem até um livro, o ego é seu maior inimigo. Querendo ou não, tudo nasce lá do orgulho, que é o pecado original, e aí vem a vaidade, aí vem o ego, e aí quando você já começa, digamos, com salto alto, aí você não consegue, porque você fecha a oportunidade, você fecha a porta. Imagina se quando ele te ofereceu e você falou, não, eu não quero ganhar nada, eu quero carregar sua mala. Imagina se ele
Se você falasse, não, para carregar sua mala eu quero tanto. Ele ia falar assim, não. Fecharia a porta, a oportunidade de perder. Então, muitas vezes é assim que a gente consegue as oportunidades, é oferecendo, né? Porque assim, a lei da semeadura, ela é totalmente real e verdadeira. Plantou, nunca buscou o nome na parede, hoje está lá, né? Sócio com o nome na parede, deve ter mais outros também aí que o senhor hoje... Aí não, a história avança. Vamos lá, avança. Então. Isso aí, eu tô formado, sócio do escritório, começo a ganhar bem, vou comprar meu primeiro carro antes de me formar, peço ajuda pro meu pai, ele fala, não é a hora ainda. Eu comprei o meu carro, eu tinha 35 anos, você tem 21, indo para 22, foi quando eu me formei, não é a hora, você vai comprar quando eu comprei o meu, 35 anos. Agora imagina, um advogado andando de pop, sem preconceito, gente, pelo amor de Deus, mas me entenda, nós sabemos como é que é a nossa sociedade, não ia valorizar, infelizmente, nós precisamos mostrar algo. Verdade. Senão, não adianta, eu tenho que entender a regra do jogo. Sim. O Ronan me dá o apoio, o incentivo. Eu lembro até hoje, chegando para conversar com ele, falando, rapaz, eu quero fazer uma carta de crédito de 20 mil para comprar meu primeiro carro. A parcela era de 700 e pouco, quase 800 reais. E eu lembro que ele me falou com essas palavras, se você não conseguir pagar uma parcela de pelo menos 900 reais, eu fecho o escritório. Eu só queria que meu pai falasse isso. E o Ronan falou para mim. Fiz a carta de crédito, nunca precisei, paguei, foi antecipado, comprei meu carro, mandei mensagem pro meu pai. Pai, comprei o carro. Ficou aquele silêncio, porque ele não tinha me apoiado. Aí ele viu que eu já estava independente, já não dependia tanto dele. Compro o carro, formado agora, culto de ações de graça. Tem detalhes que para nós é irrelevante, mas para outras pessoas que estão ao nosso redor, tem relevância. Meu pai me pediu, o pedido dele, meu filho, sabe aquele adesivo de advogado? Coloca no seu carro. Mas por quê, pai? É porque quando você chegar aqui, eu quero que as pessoas saibam que o meu filho é advogado. O sonho dele era ver o filho dele chegando num carro com adesivo. Advogado. Tem preço isso? Olha, então assim, imagina, é isso que eu falo. Foi atrás do sonho, você realizou o seu, o da sua família e contribui para outras pessoas. Então realizar o sonho nunca é só sobre o nosso sonho. E isso tudo começou onde? Na educação. Na educação, exatamente. Fantástico isso. Tudo isso é fruto da educação. Minha vida profissional agora, de advogado formado, ela não tem tantos desafios, porque essa fase de recém-formado, eu antecipei no estágio. Sim. Porque no estágio eu atendia junto com o Dr. Ronan, fazia as peças, contratos, fazia tudo. Ia para o tribunal, despachar com o desembargador do lado dele, segurando a mala. Ele subia para sustentar, eu estava do lado dele. Precisa de uma informação? Opa, tá aqui a folhinha. Do lado dele. Aprendendo. Para mim é um laboratório. Sim. Tô aprendendo tudo. Então quando eu chego, ainda assim tem momento de insegurança. Eu lembro que a primeira audiência civil que eu fui fazer, eu domino, modéstia à parte, o processo civil. É minha praia, é o que eu gosto do processo civil. Já um advogado, embora recém-formado, mas com muita prática de escritório. Vou fazer audiência, era no antigo Salão dos Buritis. Eu coloco o pé no degrau da escada e naquele momento o frio na barriga ali bate. Imagina. Falei, vou fazer minha primeira audiência. Agora não tem Ronan do meu lado, não. Aí eu paro, eu lembro dessa cena, eu paro e falo, meu Deus, e agora? Eu pergunto para quem? Eu pergunto para a testemunha, eu pergunto para o juiz. Eu sento de que lado da mesa? Deu aquele tchan. Eu tô falando isso porque a insegurança é que pessoas todo dia sentem. Tem jovens que se formaram, os nossos egressos, que talvez sentiram isso. E eu, com toda a experiência de ter ali pelo menos 3, 4 anos de escritório, sentindo também. Sentiu. Aí eu lembro que eu liguei para a doutora Lília Fonseca, advogada, liguei para ela, era um processo dela, pessoa assim maravilhosa, sempre muito parceira. Hoje nós temos algumas sociedades em projetos, pessoa sensacional. Ligo para ela e pergunto, rapaz, que lado da mesa eu sento? Eu pergunto para quem? Aí ela fala assim, não, se acalma, ela me fala. Depois que eu desligo a ligação ali, eu paro, respiro fundo e falo, peraí, que papel que eu tô fazendo? Poxa, eu sei de processo. Que negócio é esse? Que medo é esse? Aí eu me acalmo, vou lá e faço audiência. E foi tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Mas sempre tem essa insegurança. Aí você precisa o quê? Confiar no processo. Os alunos da Facite, eles têm um diferencial assim, não vou encontrar em outro lugar.
Eu sou suspeito para falar, mas é uma realidade, eu preciso dizer isso. Porque eu estou aqui dentro, estou vendo o processo. Tem coisas que eu vivi que ninguém me contou. Outro dia eu estava dando uma aula de PBL no 1.2, que lá tem alunos que já estão no segundo período e que estão no primeiro. Dei uma aula para eles sobre vade-mecum. Aí eles falaram assim, professor, quando que nós vamos ter uma aula dessa de novo? Eu falei, não, era essa. O senhor teve essa aula? Eu falei, não, nunca tive. O senhor está nos dando uma aula que nem o senhor teve. Eu falei, é isso mesmo. No primeiro ano, já uma aula bem específica e mostrando prática, mão na massa. Como é que eles vão usar? Porque nós estamos preocupados, embora não seria assim o destino final, mas eu sei que lá na frente eles vão fazer o exame da ordem. Exatamente. E eles vão usar o quê? O vade-mecum. Eles vão passar 5 anos só com esse vade-mecum sem saber manusear? Não, vamos ensinar do começo. Porque eles vão treinando, exercitando, criando uma memória muscular até nos dedos. Verdade. Uma memória afetiva, ao ponto deles pegar o vade-mecum, colocar o dedo e já abrir em cima de um código. Perfeito. Fazendo esse parêntese, gente, não sei se vocês sabem, além disso tudo, né, que o professor contou aqui, da luta, da trajetória, todo mundo que vai advogar tem que passar no exame de ordem, e quando ele fez o exame de ordem, ele teve, não sei se foi a maior, mas uma das maiores notas do estado do Tocantins. Isso, trabalhando, estudando, sendo pai, fazendo tudo ao mesmo tempo e ainda conseguiu passar. Foi de primeira, né, professor? E uma das maiores notas aqui do nosso estado. Então, olha, às vezes você que tá aí fica assim, né, se vitimizando, isso não é pra mim, isso é difícil demais, eu não dou conta. Então tá aqui um exemplo de uma pessoa real, de verdade, que passou por isso e que tá aqui provando pra gente que é possível. Se ele conseguiu, vocês também conseguem. É isso que a gente tem que ter em mente. Agora, como que foi isso? Ele vai contar pra gente como que foi pra você aprender. Revelar o segredo. Exatamente, e poder modelar. Eu acho que é por aí o nosso caminho. É por aí. Eu falo sempre na sala de aula que os alunos precisam entender algo. Se o objetivo deles é ser juiz, tá ótimo, perfeito. Mas para ser juiz eu preciso de quê? Preciso de um período de atividade, de experiência, demonstrar uma prática jurídica. Você vai comprovar essa prática jurídica como? Tem que pensar, o seu objetivo não é ser juiz, e uma das etapas não é essa, então pense sobre isso. Eu vou fazer na advocacia, então você tem que passar no exame da ordem. Então, planeje tudo. Se você quer ser defensor, delegado, planeje tudo. Aproveite a sua faculdade ao máximo. Sim. Não deixe para estudar só depois que se formar, ou no último período. Sabe aquela síndrome do aluno que passa o período todinho, mas estuda um dia antes da prova? Sim. Não faz sentido com o exame da ordem. Ela é uma prova que eu brinco com os alunos que ela quer se sentir desejada por você. Ela quer a tua atenção. Ela quer isso de você. Ela quer saber que você se dedicou para ela. Porque ali não tem concorrência, é só você e você. Você e você, é isso aí. É isso. O que eu fiz? Durante a minha faculdade toda, eu falei, o exame da ordem está lá no final. Eu não vou deixar para chegar e estudar, fazer um cursinho depois. Não tem problema nenhum quem escolhe isso. Eu não escolhi esse caminho. Fui me preparando durante a faculdade. Participando de todas as oportunidades. Tem lá um intensivão que vão estudar sobre as questões do exame da ordem para os alunos do último período. Eu estou no primeiro, bate na porta do coordenador. Coordenador, eu posso participar também? Eu posso estudar lá junto? Participe. Quando chega eu estou saindo do 8º e indo para o 9º. Eu estava matriculado no 9º, mas não tinha começado ainda quando eu fiz a primeira fase. Era uma turma. Doutora Isabela, hoje advogada, empresário. Doutor Clesiomar, hoje advogado. Doutor Suelbe, advogado. Eu não lembro mais quem, mas era um grupo de mais ou menos 5 ou 6 pessoas. Vamos estudar para a primeira fase. A doutora Isabela estava voando, estudando concurso, para cursinho, aquele negócio voando. E eu não. Eu estava naquela escritório, mas me dedicando muito na faculdade. Só que eu sou muito de desafio. Foram me provocar. E ela falou assim, você passa e não sei o quê. Aí eu aceitei o desafio. Eu até lembro que eu falei para o doutor Clesiomar, doutor, nós temos que passar. Porque se ela passar e nós não, ela vai ficar zombando de nós. E eu não vou ser motivo de chacota, não. Aí começa a estudar, resolvendo questões. Como eu estava indo para o 9º período, eu não tinha estudado ética, estatuto da advocacia, código de ética, e o meu constitucional era muito fraco. Então eu foquei teoricamente nessas 2 matérias e respondia questões. Eu imprimi pelo menos uns 5 simulados e provas do exame da ordem anterior, para responder exatamente no mesmo horário e na sequência.
Então já foi fazendo uma simulação no horário que seria a prova, como com as provas anteriores, isso aí é uma ótima dica. Sabe, treino é treino, jogo é jogo? Sim. Mas você vai estar preparado para o jogo quando treinou. Exatamente. Eu até contei para os alunos, só que eu não sou base nesse ponto. O que eu ficava sabendo? A prova do exame da ordem, ela derruba muitos pelo cansaço, derruba muitos pela pressão. Então eu falei, peraí, ela não vai me derrubar nisso. Eu entrava mais ou menos meio-dia, me fechava no quarto, tirava o celular, só deixava o alarme no horário da prova, e eu ficava sentado com a prova virada, o exame, na minha sala. Simulava isso. E eu ficava falando pra mim. Eu não tô dizendo pra ninguém fazer isso, pelo amor de Deus. Se você não tem esse psicológico, entenda, se autoconheça pra você fazer. Mas eu ficava assim, não vou passar, não vai dar certo, eu vou zerar. E agora? O coração chega, faltava sair na boca. O que eu queria? Eu sabia que no dia da prova eu ia escutar pessoas falando assim, já é a 10ª vez que eu faço a prova e não passo. Já é não sei quantas vezes que eu faço e não passo. Então eu não ia deixar ele falar no dia. Eu falava pra mim. Porque se eu ouvisse aquilo no dia da prova, eu já sabia como é que eu me acalmava. Sim. Então ali eu estressava, ficava nervoso e me acalmava, respirava fundo, começava a responder a prova. Foi treinando a mente. Fui treinando ela. Porque eu sabia que aquilo ali era um debate que eu ia ter. Eu tinha que passar por aquilo. Comigo funcionou. Cada um se conhece. Sim. Mas treinar, responder questões. Na época o processo era físico. Então eu ia protocolar uma petição, ficava me fazendo esperar ali no balcão do fórum, e eu estava com o AB de bolso, só respondendo questões. Os alunos, nós tínhamos um grupo de estudo, viu uma questão que era mais ou menos complicada, manda no grupo. Então ela responde, debate e vai discutindo. Então eu sempre fui fazendo isso. Primeira fase, eu sempre digo, foca em responder questões. E responda não só marcando qualquer acerto, qualquer errada. Você precisa entender por que a alternativa está certa e por que ela está errada. Assim você estuda o conteúdo mesmo sem perceber. Fantástico. E aí, isso que o senhor está falando, o que me chamou mais atenção é as amizades. Então, com quem que você está andando? Porque, igual, o senhor começou a andar com pessoas que também queriam passar no exame, que também queriam concurso, também queriam estudar. Se às vezes estivesse andando com pessoas que estavam com outros objetivos, e cada um tem o seu, e ninguém está falando que é certo e que é errado, mas às vezes não estaria tão influenciado. Então, assim, querendo ou não, a gente influencia e é influenciado o tempo todo. Verdade. Então, o ambiente que a gente está, as pessoas que a gente anda influenciam muito a gente. Então, que bom que o senhor teve esse discernimento de andar com pessoas que também queriam a mesma coisa. Porque senão, gente que vai pra baixo, quem pra baixo é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, querendo ou não, esse insight aí da amizade, das companhias, faz toda a diferença. Porque senão a gente acaba indo pro buraco sem nem perceber. Mas conseguiu o êxito no exame da ordem, você disse que foi uma das maiores notas. O pessoal tem muito medo de direito civil, né? Eu fiz direito civil. Na primeira fase eu fiz 52 questões. De 80 eu acertei 52. Fui para a segunda fase, preparado, porque eu já tinha prática do escritório. Aí eu fiz um cursinho, por quê? Eu tinha medo dos vícios do escritório. Sim, verdade. Depois eu percebi que nem tinha vício, mas pelo menos me deu tranquilidade. Fiz a segunda fase de direito civil. Todo mundo dizendo, você é louco, você não vai passar, é a mais difícil. Tirei 9,9. Nossa! Eu errei, e olha como é que é curioso, eu me cobro muito. Eu errei um detalhe que eu esqueci de citar o artigo. Eu expliquei o artigo, só que eu não esqueci de colocar ali, conforme o artigo tal. Aí eu perdi o 10º. Entendi. No dia que eu vejo a nota, todo mundo festejando, você passou. Na minha cabeça, qual foi a minha nota? Porque eu sabia que eu tinha ido muito bem. Vou ver minha nota. Todo mundo festejando. Tu tirou 9,9. E eu, com a cara fechada, perguntando, onde foi que eu errei? Todo mundo festejando e eu zangado porque tinha errado. Isso tinha acontecido já comigo no ensino fundamental, quando eu saio da primeira série e vou para a segunda, no ensino fundamental, eu nem lembro se é série ou se é ano agora, né? Agora mudou, né? É verdade. Né? Eu fiz um período de escola de estudo particular, então eu já cheguei alfabetizado. Só que quando eu chego ali na primeira, eu estava atrapalhando, aí eu fiz um provão para ir para a segunda. E eu errei uma questão também, e eu fiz a diretora me aplicar uma prova de novo. Só para você acertar todas. Era perfeccionista. Isso me atrapalhou um pouco, mas depois eu superei. Muito bom. Tem uma história parecida com isso. Quando a gente foi autorizado aqui na Facite, a gente estava buscando a nota máxima, que é 5.
E a gente não teve 5 na autorização, a gente teve 4. E a gente ficava assim, mas como? A gente queria pedir para o processo não andar, para a gente poder ter os 5. Só que a gente sabe que para autorização de curso, se a gente pede isso, o que já é enrolado, enrola mais 1 ano, mais 2 anos. Então a gente manteve o 4 a contragosto, mas agora conseguimos, né, o nosso 5. O primeiro curso do Tocantins, nota 5 do Direito, foi da Facite, né, graças a vocês e todo mundo aqui que contribuiu. Então, assim, mas é essa busca incansável de nunca achar que tá bom. O perfeccionismo é ruim, né? Não pode impedir a gente de fazer, mas também a gente nunca pode achar que tá bom, que sempre pode melhorar. Tem essa provocação, né, de querer melhorar. Isso, exatamente, Nós precisamos. Mesmo. Hoje mesmo eu estava ministrando um treinamento sobre petição inteligente e falando sobre isso. Aquela cultura do que o feito é melhor do que o perfeito. Tem que tomar cuidado, tem uma cilada aí. Sim. Porque se eu falo, não, o feito é melhor do que o perfeito, às vezes qualquer feito serve. Não é assim. Exatamente. Se você fizer o seu melhor, aí aquele feito vai ser melhor do que o perfeito, porque foi o seu melhor. Até você ter condições melhores para fazer melhor ainda. Isso Mário mesmo. Sérgio Cortella, né? É isso mesmo, perfeito. E aí, aproveitando já essa deixa aqui, o professor, além de professor, né, ele também é pastor, gente. Ele é, aliás, advogado primeiro, depois virou professor e também pastor. Então, eu queria que o senhor já aproveitasse e falasse pra gente como que foi isso tudo, né, essa trajetória, né? Pudesse contar aí pra gente rapidão, como é que foi e como que é esse desafio aí, porque a gente sabe que o chamado espiritual, Deus capacita, mas não é fácil, não é fácil, né? Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu aceitei Jesus em 2011, nessa história que eu fui contando, eu falei sobre isso, né? E aí eu tive uma pausa, desviei na nossa linguagem, se desviou. Meu irmão teve a meningite, que eu falei, eu meio que volto, mas não volto 100%. Tô no ápice da minha advocacia financeiramente. Caminhonete, ganhando bem, menino de 22, 23 anos. Aquele negócio. Começo a me envolver com algumas amizades, não culpa das amizades, foi escolha minha, o erro é meu, mas acaba aquilo que a gente fala, né? Você vai na brincadeira, não, toma uma dose de uísque aqui, toma um negócio ali. E eu que odiava bebida, comecei a beber. Porque eu tinha um trauma do meu pai bebia muito. E eu vi minha mãe sofrendo, começo a beber. Isso agora eu vou desviar de verdade. Aí eu vou pro fundo do poço. Começo a beber, desonro minha esposa, muitas coisas acontecem. Na pandemia, eu chego em casa umas 11 horas da noite, de um período longo de trabalho, que eu trabalhava meia-noite, e era assim, o dia todo e aí até tarde. Cheguei em casa, tô conversando com uma amiga, conversa normal, ela pergunta como é que eu tô, da época da faculdade, e ela começa a falar coisas que só eu e Deus sabia, não tinha como, por mensagem. Não tinha como ela saber aquilo. Aí ela começa a me confrontar, e eu vou abaixando a cabeça, do outro lado aqui, respondendo. Só que aí, isso que eu vou falar é espiritual, não todo mundo é obrigado a crer. Sim. Ela me falou assim, hoje Satanás pediu para tirar tudo que você tem. A tua profissão era meu sonho. Só quando ela falou isso, não mexeu comigo. Tirar o teu carro, mas o carro é um bem material, o que tem a ver? Só que esse carro já era uma profecia de Deus, há muito tempo atrás ele tinha profetizado uma Hilux branca. E foi exatamente o segundo carro que eu comprei. E quando foi profetizado, eu andava numa Pop. Olha isso. Não tinha como. Tirar a tua profissão, tirar a tua reputação, tirar o teu carro. Até aí tudo bem. Só que aí ele falou assim, e ele pediu ainda, para matar a tua esposa e os teus filhos. Porque tu não tá valorizando nada que Deus te deu. Até as outras coisas estava tranquilo, eu estava segurando. Quando falou da minha esposa e dos meus filhos, eu de fato não estava valorizando. Eu não estava honrando. Eu estava... Não tem nem palavra para dizer o que eu estava fazendo. Naquele momento, eu não consigo descrever o sentimento. Mas eu sentia o meu coração rasgado, e uma dor de luto. Eu estava vendo um caixão na minha sala. Eu sentado no sofá, nessa posição assim, e olhava e via um caixão. Chorava, e falava assim, Deus, isso não. Pode fazer tudo, pode tirar minha profissão, e chorando, escorrendo. Pode tirar tudo,
mas a minha família não. Se o senhor tirar, eu morro. Se o senhor tirar, eu morro. Eu não dou conta. E o coração parece que alguém estava pegando e amassando e rasgando. E quanto mais apertava, mais doía. E eu olhava assim, parece que eu estava vendo o caixão. Eu falei, eu vou perder tudo. E eu posso perder a profissão. Eu posso ir para a lama, mas minha família não. A minha esposa não. Os meus filhos não. Eu já tinha a Sara e o Samuel. Chorava feito menino. Samuel que é sua cópia, assim, né, idêntica. O que aconteceu? Não, ele não tinha o Samuel, só tinha a Sara, que ele veio depois da pandemia. Agora eu lembrei. Eu sou péssimo com datas também, de anos. Eu vou pra dentro do quarto, chorando. A minha esposa dormindo, ela acorda naquele choro, berrando. E pedindo, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu não posso te perder, me perdoa. Aí ela me abraça, começa a chorar também, diz que eu tô perdoado. Eu abraço minha filha, domino e peço perdão. No outro dia eu vou pra igreja. Isso foi numa sexta-feira. No sábado eu vou para a igreja. Quando eu chego na igreja, eu não consigo lembrar a última vez que eu tinha ido num culto. Aí eu chego na igreja, me deram a oportunidade. Eu nunca dei conta de dizer não. Nunca consegui rejeitar a oportunidade. Me deram a oportunidade, eu todo acanhado, com vergonha, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Fui lá, li um salmo, entreguei. Como Deus já trabalhou até no... Deus no muito detalhe, né? Li um salmo, devolvi a oportunidade, voltei, fiquei quietinho, com vergonha, constrangido. Deus usa o pregador para falar. Hoje, eu estou te entregando o dom da palavra. Naquele dia. Para mim, eu já tinha reconciliado em casa. Eu fui ali só para a questão pública. Eu estou te entregando o dom da palavra e tem muitos altares te esperando. Já preparei muitos púlpitos para você pregar. Naquele dia em diante, minha vida mudou. Eu sempre deixo uma mensagem, agora já é de cunho espiritual, né? Satanás, ele costuma deixar marcas porque ele sabe que o filho pródigo um dia pode voltar para a casa do pai. E quando esse filho volta marcado, ele usa aquelas marcas para acusar. Quantas pessoas, às vezes aqui, na Facite, que já tiveram experiência com Deus, que já viveram a intimidade com Deus, mas se desviaram por algum motivo? Foram para o mundo, abriram portas que não queriam que estivessem abertas hoje. Tem feridas que não queriam que elas fossem expostas hoje. Marcas que estão hoje e que ele usa exatamente para te acusar. Mas eu te digo, 1 João, Deus é maior até do que o nosso coração que nos acusa. Se ele nos perdoou e jogou no mar do esquecimento, não tem mais ninguém que possa buscar de volta o perdão que ele já liberou. E esse seu testemunho mostra, assim, bem a fase, por exemplo, a primeira coisa, arrependimento. E que Deus, ele não dispensa um coração quebrantado. Então, o arrependimento, o perdão, porque tem muita gente que tem dificuldade de perdoar e de se perdoar. É verdade. E o perdão, às vezes, quando a gente libera o perdão, não é para ajudar o outro, é pra gente, né? E aí, pronto, o senhor arrependeu, se perdoou, né? Deus te perdoou, se perdoou, sua família, e já no outro dia foi... Palavra, profecia... E ação. Já tá tarde, já perdeu tempo. Aí, qual que era o meu pensamento? Eu preciso me envolver na obra. Porque se eu não me envolvo na obra, eu não vou suportar. Eu vou ceder à tentação e voltar a fazer os meus erros. E eu não quero mais voltar para aquele lugar de onde eu saí. Eu não quero passar aquele sentimento de perder tudo que Deus me deu. Eu não quero isso. Aí eu me envolvo na obra. E eu reconcilio de novo na Assembleia de Deus, se há de seta. Nunca frequentei outra igreja. Eu começo a participar de tudo que é oportunidade. Na minha congregação, eu sou o primeiro. Tem que capinar o lote? Tô junto. Tem que fazer massa? Eu tô junto. Às vezes eu não dou conta, mas tô lá. Nem que seja amassando o capim. Ocupando a cabeça, o corpo com coisas que vão edificar a Deus. Com a obra. Nesse caminho também aparece a Facite para me dar aula, mas depois a gente fala da experiência da docência. Eu chego nos departamentos gerais da nossa igreja, que nós temos a sede, as congregações, eu fico na congregação. Aí muita gente, tu é advogado, vai para uma igreja grande. Eu falei, não, eu sou útil aqui. Numa congregaçãozinha pequena, do setor Itaipu, poucos membros, servindo ali, ajudando financeiramente no que eu poderia, ajudando na obra. Ali eu era útil. Isso foi dando visibilidade. Aí eu começo a participar da Almada, que tem a parceria com a Facite. Aí eu vou para a Almada, vou para um outro departamento do Odre Novo, que é de pregadores, começo a ajudar a diretoria da igreja em assuntos jurídicos, participando de uma comissão de reforma do regimento interno da igreja, começo a servir, sendo motorista
de pregadores, de cantores que vêm para as festas, para os congressos. Aí eu vou lá, dirijo para eles, busco em aeroporto, levo, cuido, dou assim atenção como se eu fosse um mordomo ali, dou meu melhor para servir, tudo buscando servir o corpo de Cristo, para ocupar minha mente, para ocupar e me doar para a obra. Nisso eu sou auxiliar na igreja. Qual que é o auxiliar? Auxiliar é o primeiro cargo que faz tudo. Ajuda o pastor, ajuda tudo. Depois e aí na nossa igreja tem a questão do batismo com o Espírito Santo. Revestimento de poder, falar em línguas, é uma experiência pentecostal. Eu fui batizado com o Espírito Santo em setembro do ano passado, no Despertar, em um congresso da Almada. Com o batismo, eu sou consagrado a diácono. O diácono vai servindo ali também a igreja, vai trabalhando. É como se fosse um auxiliar, mas agora com essa consagração. Sim. Fazendo de tudo. Depois, o nosso pastor presidente, vendo todo o meu esforço, minha dedicação, novamente, plantei sem esperar nada. Eu nunca ajudei, Deus sabe da intenção do meu coração, eu nunca ajudei pensando em nada em troca. Eu sempre ajudei por ajudar, ser útil. Esse é o sentimento que me preenche. O sentimento da inutilidade é o pior. Tem um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, que fala sobre uma casa com muitos instrumentos, com muitos utensílios, vasos. E lá diz que só é útil para o dono da casa quem está purificado. Mas na casa tem vaso de madeira, de ouro, de prata e de barro. Só que o que é útil, uns são para honra, outros para desonra. O que é útil é o que é purificado. Tem vaso que é inútil, está dentro da casa, mas não tem utilidade. Eu não quero ser esse vaso. O sentimento da inutilidade é terrível. Então eu queria ser útil. Aí eu ajudava. Brecha, né? Com isso, o pastor, sendo diácono, ele me convida. Um dia eu chego na casa dele para tratar um outro assunto. Ele me para e começa a fazer interrogações, fazendo perguntas. E eu sem entender nada onde ele queria chegar. Aí ele falou que tinha uma congregação perguntando se eu tinha interesse. E eu já sabia que Deus tinha me chamado. Converso com a minha esposa, a gente concorda. Aí eu aceito. E aí depois vem outras consagrações. Foi aí que eu começo. O pastoreado tem mais ou menos 4 para 5 meses. É bem recente. Então ainda estou naquele primeiro amor ali, né? Mas é um desafio. Lidar, agenda, compromissos. E eu me dedico muito à igreja que eu estou hoje pastoreando. Entendo que eu sou um servo deles. Eu tenho a função de pastor, obviamente. Mas estou para servir a igreja. Aí, hoje o meu maior desafio é esse. Eu tenho 29 anos. A igreja que eu estou pastoreando hoje é 80% mulheres de 50 anos para cima. Olha. No meu discurso de posse e depois na primeira reunião eu falei, olha, eu tenho idade para ser filho de vocês. Então vocês vão me amar como filho e eu vou amar vocês como mãe. Sem perder o respeito de pastor. É isso aí. Eu vou fazer o quê? E já ganhou elas, né? Já ganhei. Muito bom. E aí, nessa caminhada, que forte, hein, gente? Tô aqui ainda impactada com esse testemunho. Depois quero saber mais, que não vai dar pra gente contar os detalhes aqui, por conta do tempo. E aí veio também a questão de ser professor. Era uma coisa que o senhor pensava, não pensava? Como que foi isso aí na sua trajetória? Já que a educação foi tão importante, como que foi trocar, né, de lado? As histórias vão simultaneamente, né? Então foram acontecendo tudo junto. Eu sempre fui intencional no que eu fiz. Então eu buscava oportunidade de palestra. Então eu conversava com a coordenação da Facite. Olha, me dá uma oportunidade, se tiver uma palestra aí, se quiser alguma coisa, estou à disposição para servir. Eu lembro a primeira palestra que o senhor deu aqui, foi ótimo. Eu não sei se foi aqui, mas teve uma palestra que eu até usei minha carteirinha da OAB. Eu sempre fui muito assim, de usar elementos para impactar e chamar a atenção. Então, os alunos começaram a pedir, traz ele para dar aula, traz ele para dar aula. Isso, novamente, plantando, sendo intencional. Foi assim que eu consegui a oportunidade de vir dar aula na Facite, sem experiência nenhuma. Eu estava terminando a pós-graduação, a especialização. Porque eu precisava da especialização. Exatamente. Aí o coordenador da época falou assim, ó, termina ela e me manda documentação, porque sem ela eu não posso te ajudar. Exato. E os alunos estão pedindo, aí eu termino, mando para ele, mando o currículo, aí me chamaram para ministrar a primeira disciplina. Primeira disciplina foi proteção de grupos vulneráveis. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Tranquilo para mim. Só que aí, olha como é que as coisas vão acontecendo. Um professor teve alguns compromissos pessoais, profissionais, não conseguia mais dar aula de manhã, e era de processo civil, que é a minha paixão. Só que esse professor foi meu professor na faculdade,
foi meu orientador de TCC, Rogério Siqueira. Aí eu tenho que substituir ele no meio do período. Imagina. Meu coração, eu falei, não é possível que tá acontecendo isso comigo, não. Eu vou substituir aquele que me ensinou, me orientou a responsabilidade. E foi um desafio. A minha primeira experiência como professor. A turma acostumada com outro professor. Chega o meu jeito, que era diferente. Eu tenho o meu estilo, eu tenho o meu jeito. Cada um é único, verdade. E aí tem aquele conflito, administrar isso foi difícil, mas rompi e já estou aí há 3 anos na Facite. Esse ano a Facite me deu um presente, que foi a turma, né? A segunda turma, formando ele, trazendo meu nome. Isso foi, assim, para mim o ápice. Hoje, para mim, estou realizado. Imagina aquele pai, eu fico emocionada, porque assim, a educação é incrível. Aquele pai que um dia sonhou ver um filho formado. Aí imagina o seu pai vendo o filho, além de formado, formando outras pessoas, levando o nome da turma. Gente, isso é muito emocionante. O nome dele tá lá, porque tá lá Túlio Marinho. Marinho é o nome do meu pai. Olha aí. Tá lá. Então, assim, é isso, é essa caminhada. Eu não conheço nenhuma pessoa que fala assim, eu arrependi de ter estudado. Né? Às vezes a gente falou aqui, o senhor falando que se arrependeu de ter feito algumas coisas, disso, mas eu não vi em nenhum momento eu me arrependi de ter estudado. Né? Então, é isso que eu vejo da beleza da educação. Não é fácil. Hoje o pessoal tem um papo, às vezes até de coach, né? Aquele negócio que a gente sabe. Não compra uma casa, paga o aluguel. Só que quem tá falando isso para pagar aluguel já comprou a casa dele. Verdade. Aí tem aqueles que falam assim, não faz uma faculdade. Essas profissões nem vão existir no futuro, mas ele já fez a faculdade dele, tem a garantia dele. O direito na minha vida, e hoje eu enxergo isso, tudo que você faz tem direito. Se você for ser empresário com as noções de direito, você está voando. Se você quiser empreender com direito, eu falo isso na sala, eu dou aula de tecnologia disruptivas e empreendedorismo para o direito, eu falo sobre isso, eu mostro para eles, eu tento abrir a cabeça deles e falar, direito não é só advogado, juiz, defensor, promotor. Exatamente. Tem tantas dores sociais que você pode resolver com conhecimento aqui da sala de aula. Aí eu vou pegando os exemplos, vou estimulando eles. Até para o escritório deles ser uma empresa, eles empreenderem, né? Porque a nossa veia é essa. Exato. É ter algo mais dinâmico, mais inovador, diferente. Mas fora... E já aproveitando esse gancho, uma das coisas, quando o senhor falou, porque vim substituir, nunca tinha dado aula. Um dos nossos grandes diferenciais aqui da Facite, para você que está assistindo, a gente consegue juntar o tradicional, né? Então a gente tem aqui professor que é juiz, professor que é defensor, e temos os professores que são da arena, eu brinco, é o professor de mercado que tá ali todo dia, então é uma gama, porque eu acho que esse é o nosso grande diferencial. A gente quer formar as pessoas para que o mercado precise. Porque é uma das coisas que às vezes a gente ouvia, mas isso eu não aprendi na faculdade, eu tive que fazer fora, depois que eu formei que eu vi a dificuldade. O senhor não teve, porque o senhor já começou a trabalhar. Isso. Mas de um modo geral, a gente tem que seguir a cartilha de MEC e DCN e às vezes esquece que o aluno, na verdade, ele vai ser o futuro advogado, o futuro promotor, e ele tem que estar preparado. Então, esse eu vejo o nosso diferencial da Facite, porque tem vocês, professores, que são professores reais ali, da arena, que vivem o direito no dia a dia. E aí pega essa experiência real e traz, ou leva os alunos para lá e fica todo mundo praticando. Então, isso eu vejo assim como uma grande inovação nossa e que tem feito diferença. Esse equilíbrio entre aquele ensino tradicional e o que nós estamos fazendo agora é muito bom. Porque quantas aulas eu, doutor Márcio Adriano, outros professores aí, a doutora Bruna de Paula, a própria professora Nina, nós fazemos da sala de aula um verdadeiro laboratório de casos reais da nossa região. Um processo que eu estava atuando hoje aqui, que casa exatamente com o conteúdo da aula. E os alunos ficam maravilhados. Quanta coisa prática. Como é que eu fiz? Qual foi o insight? Como é que eu me comportei? Isso não tem em outro lugar. Não tem. Só aqui. Olha aí. Olha essa dica, hein? Que o professor tá dando. Não tem outra faculdade, só aqui. Gente, nós estamos aqui já chegando ao fim, professor. Já passamos de 1 hora. Eu sei que tá ótimo. E eu gostei demais. Eu tenho certeza que você também gostou, você que tá assistindo a gente. E eu vou pedir pro senhor olhar para aquela câmera, deixar uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente. Nós temos gente que já tá formado, nós temos pessoal que tá estudando, gente que ainda não sabe o que vai fazer. Só deixar uma mensagem final para o pessoal para mostrar aí a essência, a importância da educação e do direito, ou do que o senhor achar que vale a pena.
Eu quero agradecer e deixar uma mensagem para você que está aqui nos ouvindo, acompanhando. Espero que tenha sido inspirador para você. Mas eu te deixo um conselho. Busque identificar aquilo que faz o teu coração se alegrar, aquilo que faz brilhar os teus olhos. Identifique o que você quer. Depois, seja intencional em tudo, para que aquilo se concretize. Não desista quando as dificuldades vierem. As tempestades vão vir, é uma certeza, mas não desista. Vai dar certo. Você vai realizar o seu sonho, você vai mudar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Tem muitas pessoas que até te criticam, que às vezes falam mal de você, mas tem muita gente que acredita em você, acredita no seu sonho. Nós, professores aqui da Facite, acreditamos em você. Sabemos que você tem potencial e que você vai ser o melhor profissional. Eu acredito nisso e desejo a você todo o sucesso do mundo. Olha que mensagem, gente. Nós acreditamos em vocês. A gente acredita que a educação transforma vidas. E eu tenho certeza que essa mensagem tem muitos insights aqui, insights espirituais, insights reais de pessoas que viveram isso, do professor que viveu dificuldades, viveu dores e viveu sucesso e vive o sucesso. Então, assim como eu fui muito abençoada, eu peço para você, curta aqui esse vídeo, compartilhe com seus amigos e abençoe outras vidas através desse conhecimento que estamos trazendo hoje aqui para você. Muito obrigada pela audiência, fica com Deus, muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Que Deus abençoe aí todos nós. Valeu! Amém.